Mas, doutor Alex, será que é uma boa a gente começar falando sobre direito adquirido, as regras de transição? Com certeza, Ney. É um tema bem interessante, porque é tudo aquilo que o servidor mais desejava ter antes da reforma, ter conseguido alcançar, implementar os requisitos de alguma regra voluntária, seja regra permanente ou de transição, sobretudo regra de transição, para garantir integralidade e paridade. Porque, veja, o artigo 35 dessa reforma, da emenda 103, ele revogou as regras de transição, revogou as regras permanentes. Então, perceba, o servidor público que estava na iminência de se aposentar por uma regra anterior, faltando meses para implementar ou a idade ou o tempo de contribuição, ele teve esse sonho, esse planejamento adiado pela emenda 103. Então, não conseguiu. Ele tinha uma expectativa de direito, não conseguiu implementar os requisitos e agora ele teve que ir para onde? Migrar para as novas regras de transição criadas pela emenda 103, uma regra de transição do artigo 4º, uma regra de pontos, péssima, uma regra de transição do artigo 20, que é a regra do pedágio, que também não é vantajosa em qualquer caso, e esses servidores agora precisam ter que se submeter aos rigores dessas novas regras de transição, que, aliás, as novas regras de transição, sobretudo a de pontos, no artigo 4º da emenda 103, só concede integralidade, que é o sonho do servidor, se ele tiver as mesmas idades que foram majoradas na regra voluntária, 65 anos homem, 62 mulher, uma regra rigorosa. E aí, só para concluir, para não ficar muito extenso a minha fala, para você ter uma ideia, Ney, essa brincadeira de ficar alterando regra, de ficar aí sobressaltando o servidor público de reforma em reforma, já que eu costumo dizer que nós moramos num país de insegurança jurídica, nós tivemos, agora, semana passada, mês passado, 30 de julho, uma sentença da 2ª Vara Federal de Santa Catarina, em que o juiz reconhece, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 35, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia de como a gente tem que levar a sério essa coisa do direito adquirido. Ou se não do direito adquirido clássico, mas de uma expectativa de direito que é quase o direito adquirido. O cidadão estava quase lá e, de repente, me vem uma reforma e muda tudo, e o cara faltava 4 meses e joga o cara para 7 anos na frente. É uma brincadeira. Então, nós precisamos esperar do Supremo, né? O Supremo ele tem que dizer o que é constitucional, o que não é constitucional, quando ele analisar todas as matérias, todas as ações que já foram apresentadas, impetradas junto ao STF em razão da emenda 103. Muito bem. E aí que entra justamente o trabalho do advogado, não é? Provocar o judiciário para que haja correção, não é? Dessas incorreções, dessas inconstitucionalidades.